Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cássio Cornac, aqui ao meu lado o Juan Paz. Esse é o primeiro curso de supervisão de futebol de base do país e nele você vai aprender tudo aquilo que você precisa saber para trabalhar como supervisor tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino. Neste curso você vai aprender 9 módulos. Neste primeiro, da apresentação, a gente vai deixar gratuito para todos vocês que têm interesse em saber um pouquinho da função, as características do supervisor e todas aquelas atribuições que ele tem ao longo da rotina diária do futebol das categorias de base. Nos demais módulos, a gente vai apresentar admissão e inscrição de atletas, condição de jogo, quadro de trabalho semanal ou QTS, cumprimento de normas, logística de jogo, o jogo em si, composto por pré-jogo, durante a partida, intervalo e pós-jogo, viagens nacionais e viagens internacionais. Vamos nos apresentar rapidamente. Meu nome é Cássio Cornac, eu sou formado em jornalismo pela Estácio em 2011. Posteriormente, passei a trabalhar como assessor de imprensa no 12 Futebol Clube, no Espírito Santo. Depois virei supervisor da categoria profissional. Me transferi para o Flamengo em 2017. Desde então, passei pelas categorias sub-15 e sub-17. Atualmente, trabalho na categoria sub-20. Ao meu lado, eu tenho aqui o Juan Paz. Juan, por favor, se apresente. Fala, pessoal. Meu nome é Juan. Eu sou bacharel e licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa. Iniciei como no setor administrativo do Centro Esportivo Baense, que é um clube empresa, né, um clube formador do interior de Minas, próximo a Juiz de Fora. Em 2017, eu cheguei ao Flamengo como supervisor do feminino profissional do clube, né, que é uma parceria com a Marinha do Brasil. Em 2018, vim para as categorias de base masculina do Flamengo, onde eu sou o supervisor das categorias sub-13, 14 e 15. E no ano de 2020, eu tive a minha primeira convocação para a seleção brasileira feminina, sub-17, onde estou até o atual momento. Peço também, Juan, para que você fale rapidinho a respeito das atribuições, das características que o supervisor deve ter para trabalhar como supervisor nas categorias de base do Brasil. O supervisor ele se relaciona com diversos departamentos dentro de um organograma do futebol. É ele que, em situações de treinos, partidas, viagens, ele deve procurar saber quais as necessidades do staff envolvido e procurar fornecer a estrutura para que estes profissionais desempenhem suas funções da melhor maneira. Ou seja, se para uma atividade é necessário bolas, coletes, material de hidratação, treinamento de goleiro, qualquer coisa do tipo, o supervisor ele é o responsável por garantir que os materiais estejam à disposição da comissão para que ocorra tudo bem. Porém, os responsáveis, né, pode ser o roupeiro, o auxiliar de campo ou o mordomo. Cada um na sua responsabilidade, na sua especificidade do seu próprio trabalho, né? Mas a função do supervisor supervisionar o trabalho do staff envolvido nessas atividades. As características principais de um bom supervisor, com certeza passa pela questão do olhar, né? Então ele deve ter a capacidade de manter o foco, a atenção, de perceber situações diferentes ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Então ele deve ter a capacidade também de antecipar problemas ou antever problemas, ser proativo, porque muito do que se espera de um supervisor é aquele profissional, né, que busca sempre minimizar qualquer problema externo à prática de fato do jogo ou do treino. Então, o supervisor ele atua numa função central de relacionamento com todas as áreas, é ele que é o responsável por verificar se todo o planejado, se todas as tarefas que estavam dentro da programação estão sendo devidamente executadas. Rua, obrigado. Eu queria também que você falasse um pouquinho da harmonia na relação, que para mim é um providencial, né, dentro do ambiente de trabalho. Eu acredito que o supervisor ele tem também como obrigação fazer com que as pessoas se relacionem bem e fazer com que, de repente, um ambiente de muita tensão, de muita paixão que envolve futebol, seja tratado com mais frieza para que a gente tenha sempre a melhor tomada de decisão. O que você acha? Cássio, sobre a harmonia nas relações, é muito tranquilo de se dizer, né? Porque, como qualquer pessoa, em qualquer local de trabalho, no nosso dia a dia, com a nossa família, a gente tem que prezar pelo
Pela boa educação, né? Então, você busca saber como um staff está, como os membros de outros departamentos estão, para saber se está tudo bem, para a pessoa também se sentir valorizada, para ter aquela palavra amiga próxima, até para que a pessoa se sinta bem e consiga produzir o máximo possível, né? Mais até do que a gente pode esperar dela. Pode ser que a pessoa não atinja o 100% conforme solicitado, conforme esperado. Porém, ela pode ir melhorando pouco a pouco e essa relação interpessoal, ela é muito valiosa para isso. Ela pode, de fato, auxiliar uma pessoa a produzir mais, porque ela vai estar mais feliz. Então, é muito fácil a gente conseguir ter uma relação genuína, porque a partir do momento que você é, de fato, verdadeiro com a pessoa, ela consegue perceber nas suas perguntas, se está tudo bem, no seu bom dia, na forma que você fala, da forma que você presta atenção quando ela te procura. Só relembrando aqui, Cássio, uma situação não, né? Uma característica que é fundamental para o supervisor é sobre a questão da organização. Ele tem que ser extremamente organizado justamente por isso. Como ele conversa com todas as pessoas procuram ele para resolver alguma situação ou, de fato, fazer o contato com o atleta para determinado departamento. Às vezes, o setor de nutrição quer conversar com o atleta, mas não tem o contato do atleta. E a nutricionista, né, ou nutricionista, vai direto no supervisor para que ele faça a ponte, porque também é uma função do supervisor ser esse elo de comunicação entre pais e clube, entre departamentos e atletas. Então, o supervisor é quem filtra diversas informações para que, de fato, tudo ocorra da melhor forma possível. E o supervisor, Cássio, também deve ter a confiança dos membros da comissão, dos atletas, da gerência, da diretoria, tudo mantendo uma relação de ajuda mútua. Porque eu ajudo o trabalho deles, né, com que eles atinjam o máximo e eles também vão me ajudar com questão de planejamento, em buscar também entender uma situação ou outra que pode fugir um pouco do nosso controle, que pode ser questões de passagens aéreas, hotéis mais próximos aos estádios de jogos, né? Como é muito comum na nossa profissão. Perfeito, Juan. Você foi certeiro quando falou a respeito das informações que nós recebemos de todos os lados. Como a gente lida com muitos departamentos, né, muitas pessoas ao longo do dia, a gente recebe informação o tempo todo. Então, ter o filtro, saber quem deve receber essa informação, como deve receber determinada informação, eu acho que é fundamental para que seja bem sucedido na função. Nesse curso, a gente tem também como objetivo não só passar informações, como também facilitar a vida de vocês. Então, a gente vai trazer o máximo de ferramentas, o máximo de documentos possíveis para que vocês consultem, para que vocês pratiquem. Como eu falei anteriormente, né, a gente tem alguns módulos para apresentar e agora eu trouxe também um detalhamento de cada um deles. Os módulos são admissão e inscrição de atletas, nas quais a gente vai falar a respeito das categorias que são atletas em iniciação desportiva, atletas não profissionais e atletas profissionais, e o padrão de documentação necessário para cada um deles. Lembrando que todas as nossas ferramentas, elas são padrão, porém, cada cidade, cada região vai ter a sua própria legislação, o seu próprio regulamento. Então, todas as ferramentas são para ser usadas como base para que vocês desenvolvam as próprias ferramentas de vocês. Não existe uma regra, não existe um modo correto de fazer, existe aquilo que melhor se adequa à maneira como você se adapta. Então, todas as ferramentas aqui são adaptáveis, eu vou deixar todas elas em arquivo aberto para que vocês modifiquem e fiquem muito à vontade aí para trabalhar da maneira que vocês acharem melhor. No módulo 2, condição de jogo, a gente vai fazer leitura de regulamento, súmula e o controle da condição de jogo, que é uma ferramenta muito simples, onde você vai monitorar cada advertência que seu atleta recebeu, a gente vai tirar de dúvidas a respeito de cartão amarelo, cartão vermelho. Quadro de trabalho semanal, que é uma ferramenta muito utilizada para que a gente planeje a semana seguinte de todo o departamento de futebol, de todas as áreas que envolvem, como nutrição, departamento médico, psicologia, várias outras áreas. O cumprimento de normas para ver se os atletas estão assíduos, estão frequentando as atividades no horário correto, estão cometendo algum ato de indisciplina.
No quinto módulo, a logística de jogo, que vai tratar basicamente das obrigatoriedades como mandante, como colocação de placa de publicidade, demarcação das áreas de campo, gandulas, ambulância, policiamento, tudo que é obrigatório constar numa partida para que o árbitro dê ela como iniciada. O jogo em si, a gente vai tratar de toda a rotina que envolve o antes da partida, o pré-jogo, o intervalo e o depois do jogo. Então, tem uma série de pequenos detalhes que a gente tem que ficar atento, como entrega de relação, controle de passagem de pessoas no vestiário, controle de tempo, saída de ambulância pós-partida, uma variedade gigante de detalhes que a gente tem que ficar atento e a gente vai trazer aí algumas dicas. Viagens nacionais, a gente vai tratar de documentação e trâmites. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça alterou as regras para embarque de menores, então, como a gente está tratando aí de futebol de base, a gente tem uma série de documentos. Também vou deixar à disposição para que vocês sejam atentos e fiquem bem por dentro do que é necessário para poder fazer um atleta das categorias de base viajar. E, por último, as viagens internacionais, que tem algumas peculiaridades, como a cultura local, passaporte, visto, vacinação, seguro de viagem, uma série de coisas que a gente vai trazer para vocês nesse curso. Espero que todos vocês gostem, sejam muito bem-vindos. Um abraço e até a próxima.